saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós agradamos a Deus manifestando tal fé. Fé todos nós temos. A diferença é que um usa mais e o outro menos. Quando a Bíblia diz o meu justo viverá pela fé, a Bíblia está querendo dizer o seguinte, pelo uso da fé. Se você usar a fé, você vai se beneficiar. Se você não usar, não tem como você alcançar as promessas que estão contidas na palavra de Deus. Por isso, mais uma vez, nós estamos aqui lhe convidando para uma oração, para juntos unirmos a nossa fé em oração. Isso não tem nada a ver com religião, com placa de igreja, nada disso. O nosso Deus, que é único, é muito maior que religião, muito maior que placa de igreja. Eu tenho certeza que nesse momento, se você se juntar, a gente aqui, se você se unir conosco, o poder de Deus, ele vai se revelar na sua vida. E aí, já iniciando, já nessa sexta-feira, você terá uma sexta-feira de boas notícias, uma sexta-feira de sinais do poder de Deus, uma sexta-feira abençoada. Então, muito bom dia a você, bom dia para todos que estão participando dessa oração. Você pode já deixar o seu nome aqui para a oração, o nome de um familiar. Você pode escrever aqui o seu pedido e também se inscrever no canal para que você receba uma cobertura de orações. Só de estar inscrito no canal você recebe essa cobertura de orações. Prepara também aí uma caneca com água, um copo com água. Uma vez essa água consagrada, eu tenho aqui a minha, uma vez essa água consagrada, ela vai simbolizar o poder de Deus. É nesse momento de oração que milagres acontecem. É nesse momento que o doente é curado, que o cativo é liberto. É nesse momento que Deus, ele opera maravilhas lá naquele familiar, naquele ente querido que está lá na UTI, lá na CTI, ou na mesa de cirurgia. Deus, ele guia as mãos dos médicos para que a cirurgia, ela tenha a sua eficácia. Sobretudo, nós sabemos que o nosso Deus faz mais do que pedimos e faz mais do que pensamos. Então vamos falar com Ele, vamos juntos unir a nossa fé. Se possível, feche os seus olhos, é momento de oração. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, pedindo o Teu socorro, pedindo a Tua misericórdia, porque reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Reconhecemos, ó Deus, a nossa insignificância, o quanto somos pó, cinzas, mas aqui estamos rendidos ao Senhor. O Senhor mesmo disse, vinde a mim. Então por isso aqui estamos, meu Deus, querendo a Tua misericórdia, querendo os Teus cuidados. E há quem esteja nesse momento desesperado por problemas gigantescos, pessoas que estão sofrendo com os vícios, desenganadas pela medicina, com dores terríveis pelo corpo. Quantas famílias que se encontram nesse momento deterioradas, destruídas. Quantas pessoas, ó Deus,
vivendo o avesso do que elas sonhavam, do que elas imaginavam. E é por conta disso que nós estamos aqui te suplicando, porque só o Senhor conhece cada lágrima, cada pessoa, só o Senhor sabe o que essa criatura está vivendo, está enfrentando. Então toca, meu Pai, toca agora e cura o doente, liberta agora o cativo, aquele que está lá numa mesa de cirurgia, que o Senhor possa guiar os médicos, ou aquele que vai entrar em cirurgia daqui a pouco, que o Senhor possa guiar os médicos, meu Deus, para que de fato o milagre aconteça. Meu Senhor, que essa cirurgia que essa pessoa vai fazer daqui a pouco seja guiada pelas tuas mãos, e aquilo que o homem não puder fazer, aquilo que a ciência não puder fazer, aquilo que a sabedoria humana não puder fazer, que entre o teu poder, meu Pai. Bem como, meu Senhor, eu peço, toca em cada pessoa que deixou o nome aqui para oração, que escreveu aqui o pedido, abençoa os inscritos no canal, abençoa o teu povo, meu Pai, aqueles que vêm semeando nessa obra, que eles possam colher a 100, a 60, a 30 por um, que a vida deles seja frutífera. Meu Senhor Jesus, que esta sexta-feira seja de sinais, seja de portas abertas, de boas notícias, que seja uma sexta-feira abençoada em todos os aspectos. Meu Deus, consagra a água que ela preparou, que ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual, meu Pai. Meu Deus, abençoa esse país, abençoa as crianças, proteja, guarda, livra as crianças de todos os males, meu Deus. Assim também, meu Pai, nós pedimos que a tua luz resplandeça na vida dessas pessoas, independente de religião, independente de placa de igreja, que elas sejam iluminadas pelo teu poder, que o fraco seja fortalecido, que o caído se levante, e que neste momento, onde essa pessoa estiver, meu Deus, que ela receba a paz do teu Espírito, que ela receba a certeza de que ela não está sozinha. O Senhor mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias. Então eu sei e estou bem certo que o Senhor está agora com essa pessoa, e que ela receba a tua presença, que ela receba o teu Espírito, que ela receba a tua plenitude, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, é o que nós determinamos. Aí onde você está, minha amiga, meu amigo, receba a presença de Deus, respira fundo e receba paz, receba força. O Senhor Jesus é contigo, não importa quem te desprezou, te desamparou, o que importa é que Ele é contigo, Ele não te deixou e não te deixará só. Então receba a presença de Deus, receba a força dEle, e você que crê, diga amém, e graças a Deus, amém? Que o poder de Deus esteja aí contigo, que a luz dEle brilhe na sua vida, e que de fato as trevas desapareçam, para que você alcance coisas novas e maiores. Você sabe que a fé sem obras é morta, a fé sem obras, sem atitudes, ela é inoperante, não traz benefícios, não traz resultados. Mas quando a fé é aplicada, e fé você tem, quando essa fé é externada, então o milagre acontece. Hoje, sexta-feira, por exemplo, é um dia que nós determinamos, oramos, pela libertação das pessoas. É o dia que nós oramos para que aqueles problemas crônicos eles sejam solucionados. Hoje é o dia que nós determinamos a cura dos vícios. Você tem um vício? Você tem um familiar num vício? Nós já provamos que vício tem cura. E se tem cura para os vícios, você imagina para as outras áreas da sua vida que você não conseguiu vencer. Porque Deus é poderoso para fazer em todas as áreas. Agora, Ele só pode operar se você se tornar para Ele. Ele nunca disse: espera que eu vou até você, mas Ele disse: vinde a mim. Então venha. Nós vamos estar aqui em Belo Horizonte, na Igreja Hospital da Alma, às 8 da manhã e principalmente às 7h30 da noite. Sendo que às 7h30 da noite nós transmitimos o culto ao vivo, aqui pelo nosso canal no YouTube, para os membros virtuais,
para as pessoas que moram em outra cidade, outro país, estado que não dá para chegar aqui, né? Outro estado, pessoas que moram numa cidade distante que não dá para chegar aqui, aí nós transmitimos pelo nosso canal aqui no YouTube. Agora, se você mora aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, aí dá para você vir presencialmente, porque eu vim até aqui, aí é contigo, né? Vencer dinheiro de Uber, gasolina, passagem, aí é com você. Chegou aqui, aí é com Deus, aí Ele vai fazer maravilhas. Então, se você quer alcançar o milagre, quer alcançar a mudança, quer vencer esse problema crônico, esteja hoje. Se deixar para sexta que vem, pode ser muito tarde. Então, nós vamos deixar aqui uma sugestão também de palavra, de pregação, para você que pode ouvir mais um pouco, ficar mais um pouco, e com certeza você vai ganhar imunidade contra o mal. Porque quando você está forte espiritualmente, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Então, se você puder ficar mais um pouco, ouça. Se você não puder, assim que você puder, você vai ouvir essa mensagem, tá bom? E quanto à água que você preparou aí, que está consagrada, beba aí, crendo no sobrenatural. Não esqueça de deixar o seu like também, um cliquezinho nesse joinha, porque você fazendo isso, você nos ajuda a evangelizar, tá? Deus abençoe. Bom dia, boa sexta-feira. Fitar os seus olhos na palavra, na promessa, na grandeza de Deus, ela deixa de olhar para o que está escrito, ou de confiar no que está escrito, e ela começa a evidenciar os seus problemas. Você está acordado desde as 4 da manhã, 5 da manhã, você não parou um minuto, e você evidenciou durante essas últimas 12 horas, vamos colocar assim, problemas, fracassos, dívidas, problemas e mais problemas que se acumulam, e fica meio que difícil você tirar um pouco a sua concentração daquilo que você está evidenciando de fracassos e derrotas consecutivas, e crer no sobrenatural, e crer que tudo isso, ou que esse cenário, ele possa mudar, ele possa ser transformado. E aquilo que você está evidenciando, que são fracassos consecutivos, acabam sufocando a sua fé, acabam impedindo você de chegar onde Deus quer que você chegue, de alcançar o que você quer, o que Deus quer que você alcance. Mas uma coisa que me deixa maluco, que me deixa louco, é saber que o que está escrito tem que se cumprir, e na sua maioria não está se cumprindo. O que eu fico revoltado, injuriado, indignado, é você crer numa palavra que fica só no papel. Aí eu começo a ficar até gago de raiva, porque se está escrito tem que se cumprir, se está escrito tem que se concretizar. Se a palavra de Deus é a mesma, o Deus é o mesmo, a promessa é a mesma, os modus operandi, a maneira dele operar o milagre é o mesmo do passado, por que, meu Deus do céu, que eu vou fazer o mesmo e não vai acontecer? Tem alguma coisa errada. Não está errado com a palavra dele, eu sei. Não está errado com ele, eu sei. Hoje sou eu, você, nós, no lugar dos que venceram, no lugar dos que conquistaram, no lugar dos que alcançaram o sobrenatural. Mas aí a gente tem que parar e olhar aqui dentro da nossa consciência, da nossa cabeça, da nossa mente. E nós precisamos ver se realmente nós estamos fazendo o que eles fizeram. Se realmente nós estamos crendo como eles creram, sem duvidar. Porque também tem um versículo que diz que tudo que a gente pedir, não duvidando no coração, mas crendo que se fará, vai acontecer. Então eu peço, você pede, nós clamamos, nós pedimos, nós oramos, mas aqui dentro, onde ninguém vê, onde ninguém sabe, terra que ninguém vê, será que nós estamos confiando ou duvidando do que nós estamos pedindo, clamando ou fazendo votos, servindo para receber? A pergunta é:
eu, você, nós, estamos confiantes ou estamos duvidando? Aquilo que a gente pede e não duvida no coração, acontece. Mas aí entra aquele velho versículo que nós sempre batemos na tecla, que a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção daquilo que eu ainda não vi, mas eu tenho certeza que eu vou ver. E aí todos nós sabemos disso. Não, eu tenho certeza, vai dar certo, vai acontecer. Fé é certeza do que eu ainda não vi. Mas vamos comparar essa fé que a gente tem para prosperar e que não está prosperando, essa fé que nós temos para alcançar o cumprimento da promessa de Deus e que não estamos alcançando, e quando uma mulher recebe um diagnóstico de que está grávida, que ela não viu a criança nascer, a criança ainda não nasceu, a criança ainda não foi gerada, ainda é uma substância informe, ou quando ela descobre que está grávida de 2 meses, por exemplo, ainda não tem um feto formado, mas ela sai dali do médico com um diagnóstico, com uma certeza, com uma convicção, que daqui, quando completar 9 meses, vai nascer uma criança perfeita, sadia, bonita e etc, etc. A criança já nasceu? Não, mas ela já fica imaginando o berço, ela já fica imaginando o nome se for menino, o nome se for menina, ela já fica imaginando o enxoval, ela fica ali, se a barriga roncar de fome, ela já acha que foi a criança que chutou, e a criança nem foi gerada ainda, mas ela tem uma convicção, ela tem uma certeza. Se 2 semanas depois, 1 mês depois daquele exame, daquele diagnóstico, se alguém vir com uma palavra de dúvida, vir com uma palavra de derrota, falar assim, olha, pode ser que essa criança não seja gerada com saúde, ela não deixa isso entrar na mente dela, na cabeça dela, porque na cabeça dela ela tem certeza que vai nascer com 9 meses, uma criança perfeita. Mas já nasceu? Não, mas ela sabe que vai nascer, ela tem certeza que vai dar certo. Ela tem convicção que aquela criança será gerada. Ela não tem ansiedade de querer semana que vem, 2 semanas, 3 semanas, porque ela sabe que tem o tempo para a criança ser gerada. Uma coisa é certa, não vai passar de 9 meses. Uma coisa ela sabe, na pior das hipóteses, vai nascer com 9 meses. É ou não é? Sim ou não? Mas vai nascer, vai dar a luz, vai chegar, vai acontecer. Mas com respeito à fé, na palavra de Deus para prosperar, a gente clama hoje, a gente pega um diagnóstico hoje, uma promessa hoje, e se não acontecer amanhã, a gente deixa a dúvida entrar. E se não acontecer amanhã, nós permitimos entrar a dúvida, entrar o medo, entrar a insegurança, e só nós sabemos que lá dentro fica assim, mas o voto que você fez não funcionou, a oração que você fez não funcionou. E aí a gente vai na Bíblia e lembra que Daniel, a Bíblia diz que desde o primeiro dia que ele aplicou o coração em buscar Deus, Deus enviou um anjo levando a resposta para Daniel. Mas a resposta não chegou no dia que ele orou, no segundo, no terceiro, no quinto, no 10º, no 20º. Daniel continuou crendo, continuou orando, continuou confiante. Ele não sabia o que estava acontecendo. Mas uma coisa ele tinha certeza, a resposta chegaria, a vitória chegaria. E aí, no 21º dia, que a resposta chega, ele descobre que tinha um demônio na região celestial, na região celeste, como se estivesse aqui no teto aqui da nossa cabeça, impedindo o anjo de chegar com a resposta, impedindo o anjo de chegar com o milagre. E porque desde o primeiro dia que ele aplicou o coração, ele não duvidou, ele não titubeou, Deus manda o anjo Miguel, que é o anjo mais forte, o arcanjo da guerra, vence aquele demônio, aquele príncipe da Pérsia, e a resposta chega até Daniel. Deus trocou o anjo, mas a resposta chegou. Deus mandou outro anjo, Deus reforçou o anjo, mas a resposta chegou. O milagre chegou. Por que chegou? Porque ele continuou confiante desde
o primeiro dia. Desde o primeiro dia que ele aplicou o coração. Aí, falando agora em crer na promessa e não duvidar, que agora você já entendeu que você crendo e não duvidando vai chegar, ainda que Deus tenha que trocar o anjo que está trazendo a resposta. Ainda que humanamente falando, você, aos olhos naturais, você não consiga enxergar a saída. Você não consiga enxergar a solução. Eu já atendi pessoas que estavam a ponto de dar um tiro na cabeça, porque contraíram uma dívida milionária. A pressão era tão grande, o sofrimento, vendo pais de família não tendo mais o seu salário, funcionários que tinham famílias na sua responsabilidade, e esse empresário não conseguia mais pagar, não conseguia mais honrar. Toda essa pressão, a única alternativa mais convincente era a morte. Mas quando veio para a fé, veio para Deus, ele entendeu que era possível ele sair de um cenário impossível, humanamente falando, e reverter aquela situação. Ele entendeu que era possível, ele que estava aqui embaixo, lá no chão, era possível essa roda girar e daqui a pouco ele está aqui em cima. Parece brincadeira, parece uma coisa impossível. Você que contraiu uma dívida milionária, você que perdeu o seu patrimônio, perdeu os seus bens, você que perdeu o seu nome, perdeu sua dignidade, sua moral, você perdeu tudo. E quando uma pessoa não tem nada, nunca teve nada, e ela continua sem ter, ela não sabe o que é bom. Ela nunca desfrutou do que é bom. Ela não sente muito. Ela acostumou com um pouco. Então, se ela continuar a vida inteira com um pouco, não faz tanta diferença. Mas uma pessoa que teve aqui em cima, que teve no topo, que teve o melhor, que desfrutou do melhor, que comprava e não precisava perguntar o preço, comprava, pagava e não precisava perguntar se podia dividir, que não precisava ficar pechinchando, não precisava ficar pedindo desconto. A pessoa que teve no topo, de repente ela está lá no chão. O baque é tão grande, é tão desesperador, porque essa pessoa, além dela ter perdido financeiramente, ela perde credibilidade, nome. Os mesmos amigos que batiam nas costas, eles somem, desaparecem, são os primeiros a darem as costas. A pessoa aí fora vale pelo que ela tem. Se ela tem valor. Se ela não tem valor. Aí fora, você vale pelo que você tem, não pelo que você é. No mundo que nós vivemos, a pessoa vale pelo que tem, não pelo que é. Você pode ser uma pessoa idônea, você pode ser uma pessoa honesta, você pode ter bom caráter, você pode ser um excelente pai de família, você pode ser uma pessoa perfeita. Você não tem dinheiro, você não tem sucesso, você não tem valor aí fora. Mentira ou verdade? Ao passo que o sujeito pode ser endemoniado, mau caráter, pode ser um inferno que for. Se ele tem dinheiro, para as pessoas aí fora ele tem valor. Mas tem valor até onde ele tem alguma coisa para proporcionar. Tem valor porque ele tem alguma coisa para proporcionar. E porque ele tem alguma coisa para proporcionar, toda hora vem um amigo. Toda hora surge mais um amigo. Toda hora aparece mais um amigo. Mais alguém para fazer uma amizade com ele, porque tem um interesse no final da história. Mas aí, meu caro, a pessoa que está na lama, no chão, que está numa situação que ela não tem com quem contar, ela não tem para quem contar, e ela não tem a quem recorrer. Das duas, uma. Ou ela apela para Deus, para a palavra de Deus, pega os seus últimos recursos, ela pega o pouquinho de força que sobrou, e ela deposita 100% em Deus, e vê esse Deus na vida dela, ou então ela vai morrer. Não tem outra alternativa. Agora, é fato que para você vencer na vida financeira,
você tem que ter uma palavrinha tatuada na tua cabeça, no teu cérebro, tatuada na tua mente, gravada na tua cabeça. Se você quer vencer aí fora, você tem que ter essa palavrinha gravada na sua cabeça: ousadia. Você não vai ser cabeça, você não será grande, você não será bem-sucedido se você não for ousado. Quando eu digo ousado, eu estou falando também de atrevido. Ousadia está ligado à pessoa que é atrevida, corajosa, intrépida, determinada, decidida. Ousadia está ligado a isso. Aí você vai em 2 Crônicas 17, no versículo 6, você vai descobrir por que Josafá teve sucesso. Você vai descobrir agora por que Josafá, ele venceu, ele foi cabeça. Você vai descobrir agora o porquê que Josafá, a Bíblia diz que ele se engrandeceu sobremaneira. A Bíblia fala que os inimigos de Josafá levavam presentes para ele. Você sabe lá o que é isso? Do inimigo levar presente para você? Josafá, você vai descobrir aqui que ele empreendeu muitas obras. Você vai descobrir aqui que Josafá se tornou riquíssimo. Ele foi cabeça, ele venceu, ele arrebentou ao ponto dos inimigos levarem presentes para ele. Se o inimigo levava presente, imagina os amigos. Se o inimigo dava presentes de valor, você imagine os amigos. Mas o que Josafá fez para que os inimigos levassem presentes para ele? Por que Josafá, a Bíblia diz que ele empreendeu muitas obras na época dele. Ele fez o que nenhum outro fez. Ele conquistou o que nenhum outro conquistou. Ele construiu o que nenhum outro construiu. Ele chegou na época dele, fez o que o pai dele não fez, fez o que os seus antecessores não fizeram. Por quê, hein? Aí diz no versículo 6, tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Josafá, quando ele assume o reino, primeira coisa que ele fez foi arrancar a idolatria que existia na época. E a pior coisa que uma pessoa podia fazer na época era mexer na idolatria. E hoje também. A pior coisa, a pessoa aí fora já diz assim, a religião não se discute. Futebol não se discute, religião não se discute. Por quê? Porque trata-se de uma idolatria. As pessoas, na época de Josafá, criam num boneco A, no boneco B, numa imagem C, na imagem D. Mas Josué assume o reinado e ele vai servir um único Deus, ele vai obedecer uma única palavra e ele dá ordem, pode arrancar tudo. Tira tudo que não é Deus, vai ficar só Deus verdadeiro. E todas as cidades que estavam na responsabilidade dele, ele deu ordem para ensinar sobre o Deus dele. Se quiser, vai ter que ser assim. Se quiser, no meu reinado vai ter que servir assim, vai ter que obedecer assim e vai ter que ser assim. Ah, mas o fulano não gosta, mas o Beltrano não gosta. Problema dele, coma menos, vai ter que ser do meu jeito. E porque ele foi ousado, porque ele acabou com essa idolatria, porque ele colocou Deus como o Senhor do seu reino, o governador do seu reino, o diretor da sua empresa, vamos colocar assim. Ele colocou Deus como o diretor da sua vida financeira. Ele não abriu concessão a ninguém. Queriam matá-lo, mas ele estava de mãos dadas com Deus. Queriam odiá-lo, mas ele estava de mãos dadas com Deus. E aí que entra uma fé bem definida. Os grandes heróis da Bíblia só se tornaram grandes porque foram ousados. Eles tiveram ousadia para servir, ousadia para obedecer, ousadia para crer. Aí lá no versículo 11 diz, alguns dos filisteus
traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente. Não se engrandeceu só numa época, não. Continuamente, continuou crescendo, prosperando. E edificou fortalezas e cidades, armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá. E tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Por que alguns não conseguem empreender? Por que alguns não conseguem crescer continuamente? Às vezes cresce um mês, não cresce o outro. Cresce uma semana, conquista uma coisa, melhora aqui, tem uma boa venda, um bom contrato, depois não aparece mais. Por que alguns conquistam uma época da sua vida e depois não conquista mais? Mas ele cresceu e se engrandecia continuamente. Por quê? Porque continuamente ele também continuava, ou não é redundância, mas continuamente ele permanecia obedecendo, servindo, honrando, agradando primeiro a Deus, não importando o que iam pensar, o que iam achar. Você vê, Davi, antes de matar o gigante, ele já era ousado, ele já era atrevido. Quando ele nem era ninguém, ele estava cuidando das ovelhas, veio um urso, ele matou o urso. Veio um leão, ele matou o leão. Não tinha ninguém olhando para ele, não tinha ninguém para aplaudir ele. Ele já tinha um espírito de ousadia. A ousadia é característica de quem visualiza um Deus grande. Só é ousado quem enxerga um Deus grande. Como que você visualiza Deus? Se você visualiza um Deus que cabe numa mesa desse tamanho aqui, você não vai ter ousadia, você não terá forças, você vai se contentar em ganhar salário mínimo, você vai se contentar em viver de aluguel, você vai se contentar em morar mal, comer mal, vestir mal, porque o seu Deus é um Deus pequeno. Mas quando eu visualizo um Deus grande, as minhas atitudes acompanham a minha visão. Quando eu visualizo Deus que mede os céus a palmos, quando eu visualizo Deus que segura na concha da sua mão os oceanos, quando eu visualizo um Deus que chama as estrelas pelo nome e nenhuma falta, imediatamente na minha cabeça eu fico assim, eu não posso ser pequeno, eu não posso ser pobre, eu não posso viver um inferno que eu estou vivendo, se o meu Deus mede os céus a palmos, se o meu Deus segura na concha da sua mão todos os oceanos. Eu não posso ser mais um no meio da multidão, eu não posso comer mal, vestir mal, morar mal, eu não posso viver mal visualizando esse Deus, a grandeza desse Deus. Então, eu vou repetir, a ousadia está ligada à maneira que a gente visualiza Deus. Se você visualiza um Deus grande, você pode estar hoje na lama, na miséria, na pobreza, você pode até estar hoje envergonhado, mas porque você visualiza um Deus grande, você terá ousadia. Ousadia, primeiro, para chamar a atenção de Deus no altar. Primeira coisa que a ousadia nos dá é força para ser dizimista e força no altar. Se eu visualizo um Deus grande, eu sou ousado, atrevido nos meus votos, nas minhas ofertas. E porque eu sou ousado no altar, eu serei ousado lá fora. Fraco no altar, fraco lá fora. Forte no altar, forte lá fora. É assim que funciona. Uma pessoa que pega o seu único recurso, que não daria o que ela quer, que não compraria o que ela quer comprar, e ela tem ousadia de pegar isso aí com a fé, com a vida e botar no altar, essa mesma pessoa terá ousadia lá fora de abrir o próprio negócio sem condições também. Ela terá ousadia lá fora de empreender, de inovar, de colocar em prática o seu projeto, a sua ideia, a sua direção, independente do que acham as pessoas. A pessoa que não é ousada, ela quer saber a opinião dos outros. E geralmente a opinião dos outros vai jogar um balde de gelo na sua fé. E aí coloca mais dúvida.
Porque você não é ousado, você depende da opinião do fulano, do beltrano, do cicrano. E é claro que, na sua maioria, você chega para alguém hoje, em plena pandemia, na situação que a gente está vivendo, e diz para alguém assim, ó, fulano, eu estava pensando, rapaz, em abrir aqui nesse espaço aqui curtinho, pequenininho aqui, ó, um por um, eu estava pensando em colocar uma lojinha aqui. A pessoa disse, você está maluco? Você já viu quanto você vai pagar de aluguel? Você já viu quanto que vai ser o imposto? Você já viu que a coisa não está boa para ninguém? Aí começa a vir um monte de coisa. Mas dentro dela, ela tinha uma vontade de ouvir alguém falando, vai dar certo, vai arrebentar. Vai em frente. Mesmo se ela ouve isso, ela vai perguntar para outro. E para outro. Por quê? Porque não há dentro dela ousadia. Quando há ousadia, se alguém jogar balde de gelo, a ousadia acende. É como se fosse um querosene jogando numa fogueira. Aí acende, mas então agora que eu vou colocar. Já que você está dizendo que não vai dar certo, que não vai funcionar, mas porque ela visualiza um Deus grande, porque ela é ousada, parece que jogou um querosene, e aquilo acende, ela diz, agora que eu vou te mostrar que vai funcionar. Então só porque você diz que vai dar errado, eu vou mostrar para você que vai dar certo. Sabe por quê? Porque o meu Deus é o mesmo do passado, a palavra é a mesma, a promessa é a mesma, a grandeza é a mesma. E essa mesma pessoa, ela tem ousadia de pegar, a única coisa que eu tenho que sobrou aqui, o que é? É uma bicicleta. Então eu vou vender essa bicicleta. O que essa bicicleta está me dando? Nada. Ah, mas é a única coisa que você tem para ir trabalhar. É o seu único carrinho. É seu único meio de transporte para ir trabalhar. Mas eu vou vender isso aqui e vou comprar um carrinho de cachorro-quente. Vou começar a vender cachorro-quente. Mas por que eu vou começar a vender cachorro-quente? Porque eu acredito, eu creio que eu vou fazer dinheiro com aquele cachorro-quente. Daqui a pouco eu monto uma lanchonete. Daqui a pouco eu monto uma rede de lanchonete. Mas eu fui ousado para começar. O que sobrou? Sobrou esse sofá aqui em casa aqui. Ah, mas o que adianta eu ter um sofá para sentar, mas não tem comida para comer? Eu vou pegar esse sofá, vou vender esse sofá e vou comprar uma máquina de moer cana, fazer caldo de cana. Cana nasce igual barata. Se cuspir aqui, nasce uma cana. E eu vou fazer caldo de cana então. Mas eu fico sem sofá em casa uns dias, não tem problema. Mas eu vou fazer dinheiro com esse dinheiro. Eu vou fazer dinheiro, vou multiplicar com esse sofá. Então, a pessoa que visualiza Deus, ela tem ousadia para começar, ainda que seja de uma forma insignificante. Ainda que ela comece sozinha. Sozinha. Mas ela vai ser ousada, ela vai ser atrevida, porque ela está servindo um Deus grande. Ela está obedecendo um Deus grande. Então ela não tem medo de empreender. Ela não tem medo de agir. Ela não tem medo de inovar. Aquela que já tem a sua empresa, que já tem o seu comércio, que já tem o seu ramo de trabalho, já tem a sua fonte de renda, ela não tem medo de buscar uma outra fonte, que é o que você precisa ter. Você só tem uma fonte de renda, é só aquilo ali. Furou aquilo ali, não tem de onde vir mais. Então você tem que buscar inovar. Eu vou buscar uma outra fonte de renda. Porque aí, nesse mês, essa daqui não funcionou muito, mas veio daqui. E eu vou buscar uma outra fonte desse outro lado. Mas não funcionou mais ou menos, mas pelo menos sobrou um pouquinho daqui. No final da história, na soma geral, vai dar certo, vai dar sucesso. Mas eu vou buscando empreender. Ele empreendeu muitas obras. E às vezes a gente fica acomodado, às vezes a gente fica esperando o seguinte, não vou esperar essa daqui explodir, essa fonte aqui primeiro está derramando, sobrando, para depois eu pensar em outra. Mas eu já poderia estar começando com uma outra, eu já poderia estar ramificando para outra, eu poderia estar colocando em prática o que Deus já me deu, porque Ele já te deu. Tem gente aqui que Ele já deu ideia, direção, coragem, força, falta ousadia, falta começar. Falta empreender. Então, os homens do passado não foram grandes por acaso. Você pode chegar onde você nunca imaginou, se você tiver essa ousadia aliada à fé. Aí vamos voltar no versículo 1, que a gente não leu o versículo 1, a gente foi direto no 6. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. E ele
ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Aí olha o versículo 3. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Ele não procurou as imagens da época, ele não procurou os deuses da época, ele não procurou aos sábios da época, ele procurou honrar a Deus. Ele procurou colocar Deus acima de tudo, Deus como primeiro, Deus como o Senhor da vida dele. Aí Deus foi com ele, aí Deus aprovou. Tem gente que ela tem uma capacidade tão grande, um talento tão extraordinário. Pelo talento, pela capacidade, pela força que ela tem de trabalhar, que trabalha igual um cavalo. Dorme tarde, acorda cedo, não é negligente, não é displicente. Só por isso ela já tinha que estar arrebentando. Mas se Deus não abençoar, se Deus não tiver com você nesse negócio, se Deus não tiver com você nessa empresa, se Deus não tiver com você nessa loja, nesse empreendimento, não vai dar certo, não vai frutificar. E por que Deus não está comigo, ô bispo? Porque de repente eu não estou com Ele. Por que Deus não está abençoando? Porque de repente eu não estou colocando Ele como primeiro, como Ele tem que ser o primeiro. De repente você não está buscando os Baalins, mas de repente você não está ouvindo Ele 100%. Você não está tendo a ousadia de fazer o que já era para ter feito. Porque está com medo do quê? Está com receio de quem? Está preocupado com o quê? Aí diz, antes, quer dizer, não procurou os Baalins, antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Aí no versículo 6, que é aquilo que a gente pregou antes, tornou-se-lhe ousado o coração. Lá no 11 está que os inimigos também deram presente. Mas tudo isso foi consequência da ousadia dele de tirar toda a idolatria e de colocar Deus como prioridade, acima de tudo, para Deus guiar o reinado dele. Deus só te trouxe nessa reunião para dizer para você que se você eleger Ele como diretor da sua empresa, o diretor da sua vida profissional, e for ousado para praticar e aplicar o que Ele vai te falar, independente do que vão pensar as pessoas, achar as pessoas, Ele vai te honrar, ao ponto de inimigos, ao ponto de pessoas endemoniadas, que talvez jamais falaria com você, quando soubessem que você serve a Deus. Essas pessoas vão fechar contratos com você. Deus vai usar pessoas que você nunca imaginou para fazer chegar nas tuas mãos presentes, para fazer chegar nas tuas mãos prosperidade. Deus vai usar pessoas que você nunca imaginou para abrir caminhos e você chegar a empreender, a construir, a conquistar, de maneira que tudo aquilo que você vai ter de grandeza, como no 12, versículo 12 diz que Josafá se engrandeceu em extremo continuamente, vai ser só para mostrar a grandeza de Deus. Não é para você prosperar, para andar com o nariz empinado ou pisar nos outros, mas para mostrar quem é o Deus que você serve. Onde começa a minha ousadia, a sua ousadia? No altar.
Aí ela se estende lá fora. Não consigo ser ousado no altar. Não consigo ser ousado lá fora. Não consigo ser intrépido no altar. Não serei lá fora. É fato isso. E tem coisas que o Espírito Santo, que Deus fala só com você, que parece que é loucura. Que se você contar para alguém o que Ele diz que vai fazer, o que você vai crescer em extremo, se for ousado para vir para o altar, parece que é loucura. Mas a mensagem da fé é loucura para os que se perdem. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A mensagem da grandeza de Deus, da promessa, da prosperidade, para os que se perdem, a Bíblia diz que é loucura. Para a gente que crê, é poder de Deus. É poder de Deus. Tem gente que Deus vem te chamando para o altar. Tem gente aqui que até de noite, até dormindo, até em sonho, até na madrugada, ela acorda para ir no banheiro, Deus fala assim para ela: faz isso aí para mim. Faz esse voto aí para mim. Coloca isso aí no meu altar. E às vezes ela deixa essa voz ir embora e deixa passar mais um mês, um ano. E Deus chama de novo e fala: coloca isso aí no altar, que é uma ousadia. Que é uma ousadia. E ela ouve, mas deixa a voz ir embora. E o tempo está passando. O tempo está indo embora. A gente só tem essa vida. A gente não tem outra, não. Se não vencer nessa vida, não tem outra vida, não. É só nessa. Você já está com quantos anos? Não que Deus dependa da idade para mudar. Mas só temos essa vida. É só essa. Ah, eu já estou com 50, 60, 40, 30, 80. É só essa vida. Eu não tenho outra. Eu tenho que aproveitar é agora. Eu tenho que aproveitar é agora. Se eu deixar para amanhã e amanhã e amanhã, eu estou com 120 anos daqui a pouco e não mudou. Porque eu não fui ousado. Ele foi ousado. E a ousadia só tem aquele que visualiza um Deus grande. Eu vou só lembrar você. O Deus que você visualiza é o mesmo que chama as estrelas pelo nome nenhuma falta? Responde para você. O Deus que você visualiza, Ele mede os céus a palmos. Eu não consigo medir esse altar a palmos, a igreja, mas o púlpito eu consigo. 2, 3 palmos e meio. Deus faz isso aqui, mede os céus a palmos. Segura na concha das mãos todos os oceanos. É o mesmo Deus. Então o que tem de impossível para Ele fazer? O que Ele não pode fazer? O que Ele não pode dar? O que Ele não pode honrar? Aí Ele disse assim: pede-me e eu te darei as nações por herança. Ele não diz te daria um aumento de salário. Ele não diz te dou mais uma empresa, mais um carro. Ele diz nações por herança. Em outras palavras, não tem limite. Não tem limite para Deus. Mas a gente limita Deus pelos nossos próprios afetos. A gente não tem limite para pedir. A gente quer estalar o dedo e que o céu derrame ouro em pó da nossa cabeça. Mas nós somos limitados nos nossos afetos. Somos limitados na hora que Ele chama para o altar. E aí? Será que você crê nisso aqui? Que Deus vai te fazer crescer em extremo? E você, a partir de hoje, vai empreender muitas obras? Não só no ramo que você trabalha, mas você vai empreender em todas as outras áreas. Se você crê, comece no altar. Ah, bispo, eu já sou do altar. E você acha que você chegou até onde, por quê?
Porque você já é do altar. Se você continuar, você vai continuar a crescer em extremo. Tem gente que cresceu, não em extremo. Tem gente que já prosperou, não em extremo. Tem gente que teve uma época, mas não continuou tendo. Por que será? Fique em pé, por favor. Coloque as mãos no seu coração. Feche os olhos. Que nessa oração, o Senhor Jesus vai falar com você. Ele vai mostrar o que Ele quer ou o que está faltando. Você entendeu que aquilo que você pede e não duvida no coração, mas crê, acontece. Você também entendeu que a ousadia é característica daquele que visualiza um Deus grande. E se você visualiza um Deus grande, a sua atitude também é grande. A sua ousadia, começando no altar, é grande. A ousadia para ser dizimista, fiel, mesmo endividado. Você tem ousadia para fazer voto no altar, mesmo com a sua vida financeira travada, amarrada. Você não dá desculpa. Você é ousado no altar e Deus te chama para fazer um voto. Você não diz para Ele que vai pensar que não dá, você dá um jeito de dar aquele voto. Você faz acontecer, porque você é ousado, ainda que você deixe de comprar alguma coisa, ainda que você deixe de pagar, ou ainda que você venda alguma coisa, mas porque você é ousado para vir para o altar na hora do voto. Essa ousadia vai se estender lá fora, para você empreender. Deus vai estar abençoando a sua empresa, os seus negócios, os seus projetos, de maneira que até os inimigos vão trazer presentes. Então, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, primeiro, pede o que o Senhor quer que essa pessoa faça como voto no altar, como oferta no altar pela vida financeira dela. O que o Senhor vai pedir? O que o Senhor vai tocar nela agora? Que para ela ter que abrir mão disso vai ser uma ousadia. Uma ousadia, ela tem que pegar esse valor, tem que pegar e colocar no teu altar. Mas uma coisa o Senhor pode escrever, meu Deus. Assim como ela será, ou vai ser ousada para dar, ela também vai querer receber. Assim como ela será ousada para o altar, já providencia coisas lá fora para ela crescer em extremo. Para isso que ela vai colocar no altar, voltar para ela multiplicado. Tem gente aqui que para ela hoje uma oferta de ousadia é R$1.000, para outro é R$10, é R$100, para uma outra pessoa é 10 mil, é 100 mil. Mas é nessa ousadia que essa oferta voltará multiplicada. Porque para ela pegar o pouquinho que ela tem, mas é o tudo que ela tem, é ousadia. Eu lembro que aquela viúva, aquela mulher, estava pegando um pouquinho de lenha, e ela disse assim: eu só tenho um pouquinho de farinha, eu vou fazer um bolo para o meu filho comer, e nós vamos morrer de fome, porque eu não tenho mais nada. E o profeta disse: faz primeiro para mim, depois você vai fazer para o teu filho. Era uma ousadia ela pegar a última refeição do filho e dar de oferta. Mas quando o profeta, representando Deus, foi ousado para falar para ela: pode dar,
pode fazer primeiro para mim. Era Deus despertando nela a ousadia que faria a farinha multiplicar. Quando Jesus pediu 5 pães e 2 peixes, era a única refeição daquele menino. E ele não guardou dois pães para si. Ele deu os 2 peixes e os 5 pães. Ele ficou sem reservas. Ele foi ousado para dar. E Jesus multiplicou de maneira que 20.000 pessoas comeram, se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos de pães. Meu Deus, faz essa pessoa entender que para a vida financeira, a ousadia que vai produzir prosperidade é o dar para receber, é o plantar para colher, não tem outro jeito. Então, nesse momento, o Senhor Jesus está aí na tua frente, dizendo para você: pega esses 5 pães e 2 peixes e coloca aqui na minha mão, coloca aqui no altar. Jesus está aí na tua frente falando para você: pega essa última refeição e coloca aqui no altar. Seja ousado, confia que eu vou multiplicar. Se você crê, se você ouve o Senhor Jesus falar com você nesse momento, você que quer empreender, você que quer crescer, você que quer arrebentar, você que quer ter o melhor dessa terra na vida financeira, e você entende que o mesmo Senhor Jesus que falou no passado é o que está aí agora na tua frente, dizendo para você: esses 5 pães e 2 peixes na tua mão vai dar mais uma refeição, você vai ficar com fome depois. Essa última refeição, como no caso daquela mãe, você vai comer, mas depois você não vai ter mais. Mas se você colocar na minha mão, nunca mais vai faltar. Nunca mais vai faltar. Se você entende que é Jesus que fala, não é o bispo Formigoni, você vai pegar agora a sua última refeição. Você vai pegar o que você tem, você vai pegar o seu limite, você vai pegar o pouquinho que você tem, seja lá qual for o valor, é o que Deus fala com você. Mas que seja uma ousadia, e você vai dar de oferta agora. Agora, vai passar o cartão, ou em cheque, ou em dinheiro, mas vai ser uma oferta ousada. Ousada. É essa ousadia que vai produzir o milagre, que vai te dar coragem para empreender, que vai te dar ousadia para empreender. É essa oferta ousada que vai te deixar forte para enfrentar as batalhas e vencer todas elas. Então, se você crê, pega agora uma oferta que seja uma ousadia, coloca aqui no altar, aqui no alforje. Se tiver que passar o cartão, passa o cartão. Se tiver que fazer o cheque, faça aqui no altar. Se tiver que transferir, transfere para a conta da igreja, mas que seja uma oferta de ousadia, porque nessa sua atitude de ousadia, Deus, Ele vai te dar direção, sabedoria, coragem. Ele vai fazer com que você empreenda muitas coisas. Se tem alguém com dízimo, com voto para entregar, já entrega agora também. Tudo que relaciona fidelidade a Deus, já entrega a sua fidelidade agora também. E em nome do Senhor Jesus, se você não tem nada, nenhuma moeda para dar, nada, você recebe ousadia, você recebe direção, você recebe força. Deus, Ele abençoa a sua vida de tal maneira que você verá, a partir desse momento, as promessas saindo do papel e se cumprindo na sua vida. Receba a prosperidade, receba a vitória, receba o milagre. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, coloca as tuas mãos
na vida profissional, empresarial, na vida financeira dessas pessoas, de maneira que eles possam empreender, de maneira que saindo dessa reunião, eles já possam colher os frutos dessa reunião, de maneira que eles recebam unção de ousadia, unção de prosperidade, unção de coragem, de determinação. Porque quem visualiza um Deus grande não vai desistir, não vai jogar a toalha, não vai parar no meio do caminho. Pega a sua melhor oferta, ainda que seja uma moeda, e você quer dar, coloca aqui no altar. Mas receba a unção de ousadia. Levanta um povo ousado aqui. Levanta um povo intrépido aqui. Levanta um povo, meu Deus, empreendedor aqui. Prospera essas pessoas. Em o nome de Jesus. Fala para Deus: meu Deus, pela minha fidelidade, eu vou empreender, eu vou crescer em extremo. Eu fiz questão de você falar essa frase, pela minha fidelidade, porque se você não está sendo fiel no dízimo, não tem como você empreender com Deus, prosperar com Deus. E se você não estava sendo fiel no dízimo, passa a ser a partir de hoje. Fala: meu Deus, eu vou ser fiel, eu serei fiel a partir de hoje. Se você já está sendo fiel, diz: meu Deus, eu continuo sendo fiel, mas eu vou empreender, eu vou alcançar a prosperidade que advém da fé. Levante as suas mãos, feche os seus olhos e receba de Deus direção. Receba de Deus ideias. Receba de Deus coragem. Receba de Deus inspiração para você prosperar.